Pronto, vamos lá, tentando ser resumida. Tava conversando com a Bianca, ela tava desenvolvendo ali o diálogo em coreano. E aí chegou um momento que ela disse assim: 집에서 나가기, ela colocou um ki aqui, ó, 나가기, 필요 없어요. E aí, opa, eu falei assim, tá, nós não praticamos até agora com esse que aqui, nós não praticamos com ele, sendo que o verbo que vem depois é, nesse caso aqui, optar, né? Porque vejam, 필요, na verdade, só 필요 é o substantivo necessidade. Deixa eu explicar aqui melhor separado, certo? Nós sabemos, todo mundo conhece o verbo 필요하다, né? Que significa ser ou estar necessário. É um verbo descritivo. O que é um verbo descritivo? Bom, basicamente eu diria que é aquele verbo que a gente descreve assim, ó, como ser ou estar alguma coisa. 필요하다, certo? Quando nós estamos descrevendo, olha aquele caso de descrever um verbo de ação, dá para usar o que, não dá? Dá. Então, se na minha frase eu tenho um verbo de ação aqui e eu digo que essa ação aqui é ou está necessária com 필요해요, né? Eu posso usar o que. Eu posso, porque eu estou descrevendo um verbo. E é um dos casos de uso do not, nian ou uncot, real ou ulcot, e que eu posso substituir, né, tranquilamente pelo que, certo? Porque o verbo é descritivo. 필요하다, verbo descritivo. Então, descrever um verbo de ação, dá pra gente usar o que, certo? Só que, assim como em português, a gente pode dizer uma mesma coisa de diferentes formas, nós também podemos em coreano. Olha aqui, ó. 필요, como eu tinha falado, né, representa necessidade, é o substantivo necessidade. O verbo 있다 é o verbo haver, existir ou ter, estar ou permanecer. Já optar é o contrário, é a negação dele. Não haver, não existir, não ter, não estar ou não permanecer. Nesse caso aqui, como a gente tem o substantivo necessidade, não faz sentido dizer não estar necessidade, não permanecer necessidade. Não faz sentido, né? Inclusive, como na fala não foi colocada a partícula, caberia, se fosse escrever, a partícula de sujeito, certo? Porque eu estou lidando com esse significado aqui do verbo, haver, existir ou ter. Se fosse estar ou permanecer, eu teria que colocar a partícula e. E E marca um lugar, porque algo está ou permanece num lugar, certo? Bom, mas sem arrodear muito, né? O caso aqui é haver, existir ou ter, ou não haver, não existir, não ter, o quê? Necessidade. Então, eu posso, deixa eu tirar essa partícula, porque foi do jeitinho que ela falou, né? Sem a partícula, dizer 필요 있다, eu estou dizendo haver necessidade, existir a necessidade, ter a necessidade. Ou eu posso dizer 필요 없다, não haver necessidade, não existir necessidade, não ter necessidade. Certo? Vejam, eu posso dizer ser necessário. Isso aqui é necessário. Mas eu posso dizer de outra forma, em português, ó. Há necessidade ou não há necessidade. Olha como eu estou dizendo a mesma coisa, só que de formas diferentes, né? De alguma coisa. E quando isso aqui que eu quero colocar na frase é um verbo de ação, ou pode ser até um verbo descritivo também, certo? Mas como o verbo que ela usou lá, que é nagadá, é um verbo de ação, né? E eu estou descrevendo ele, dizendo que ele é necessário, eu coloco o que, certo? Como eu fiz aqui embaixo. Então, qual seria a opção para usar o que? Ela teria que fazer 나가기 필요해요. É isso. 필요해요. Sair é necessário. Só que ela não quis dizer isso. Ela quis dizer que sair não é necessário. É só negar o 필요해요. É necessário, negando 필요하지 않아요. 필요하지, mantém ele no infinitivo, ó, 필요하다,
필요하지 않아요. separadinho, 않아요. 나가기 필요해요 ou 나가기 필요하지 않아요. Sair não é necessário, tá bom? Ah, mas eu não quero dizer assim. Eu quero dizer exatamente do jeitinho que tá aqui embaixo. Eu quero dizer assim. Como é que eu faço? Para dizer não há necessidade de sair. Olha, aqui vai entrar verbo também, né? Eu tenho dois verbos. Haver, não haver. Vejam que agora os verbos que tem aqui não são mais 필요하다. Necessidade, nessa forma, quando eu expresso dessa forma aqui, necessidade é um mero substantivo. Não tem nada a ver com ser uma descrição que a gente faz com um verbo descritivo. É um mero substantivo. O verbo dessa frase é estar ou optar, haver ou não haver. O verbo estar e optar não é verbo descritivo. Esses verbos a gente chama de verbos estativos. Isso já me liga a anteninha para saber que eu tenho que sair daquela bolha dos verbos descritivos, porque não é o caso. Esses verbos estativos, que são somente estar e optar, só são esses, certo? Têm regras próprias. Então, para eles, muita coisa vai mudar. E aí, é o caso aqui. Eu não posso pensar que eu estou dizendo dessa forma e eu vou colocar aqui no outro verbo e tá tudo ok. Não, porque eu não estou descrevendo, ele não é verbo descritivo, certo? Eu não estou falando de desejar, eu não estou falando de gostar, eu não estou falando de terminar, começar, não. Eu estou usando um verbo específico que é de um tipo estativo e tem regras próprias, certo? Para usar dessa forma, para usar um verbo estar ou optar, nesse caso aqui, né, atrelado a um substantivo, para, nesse caso, não descrever o sair, ó, há sair, não há sair. Não, diretamente não é, a ideia não é descrever diretamente. Ele faz isso, mas não lá no verbo. A função do verbo não é descrever. É um verbo à parte, é um mundo diferente de tudo que a gente já viu. Tanto é que eu nem abordei eles ainda. Nem o verbo idar ou anidar, que são os verbos ser ou não ser, nem esses aqui, porque eles têm regras totalmente específicas, certo? Então, nesse caso aqui, o que é que a gente vai fazer? Bom, aí eu sugiro que vocês aprendam esse padrão, que é 을 ou 리을, 필요. Aí você pode dizer 있어요, vou colocar já no presente, tá? 있어요 ou 없어요. Como assim? O que é que eu tô dizendo aqui? Alguma coisa, que eu vou usar aqui como exemplo do caso dela, né? 나가다, um verbo de ação, vou colocar aqui verbo de ação, que no caso que ela usou foi 나가다. Então, 나가다. Essa ação aqui, 필요 없어요. Não tem necessidade. É uma outra forma de dizer aquilo que ela tentou falar. Certo? 필요 없어요. Se usou 필요 없어요, lembra que isso aqui não é verbo descritivo, não está descrevendo nada, certo? Já é uma outra estrutura. E quando a gente quer dizer que não tem necessidade de que uma ação aconteça, ou tem necessidade de que essa ação aconteça, a gente usa este padrão, certo? Que é o padrão 리을 ou 을. 필요, aí escolhe. 있어요 tem necessidade ou 필요 없어요 não tem necessidade. Então, o que é que acontece com o 나가다? A gente vai ter que remover esse tá. Remove o tá para colocar o padrão, né? Sempre, sempre, sempre. Então, tirei aqui o tá. E agora, 을 ou 리을? Não tem patim. Então, eu só trago esse 리을 para cá. 나갈, certo? E aí eu venho para cá na sequência. Eu vou colocar aqui embaixo. Como é que vai ficar essa frase? Isso falando, tá? Porque se fosse escrever 필요가, partícula de sujeito, 필요가 없어요. Tá bom? É uma opção aqui. Ah, faltou o termo lá do começo, né? Porque ela começou dizendo 집에서, né? Vou colocar aqui em cima. 집에서 나갈 필요 없어요. De casa sair não tem necessidade. Poderia fazer de outra forma? Poderia. 집에서 나가기. Posso dizer 필요 없어요? Não, porque optar não é verbo descritivo. Então, eu tenho que dizer com ele descritivo, que eu tenho essa opção, que é o 필요하다, 필요해요. Se eu digo 필요해요, eu digo é necessário sair de casa.
Mas eu não quero dizer isso, eu quero dizer que não é necessário, é só negar o 필요해요. 필요하지 않아요. Então, formas diferentes. Só que eu não posso permitir que vocês usem o 기 aqui, porque senão vai por água abaixo a explicação do fato do verbo precisar ser descritivo para descrever uma ação. E aí sim eu poder usar o 기 que nós temos aqui. Aqui eu uso o 기, aqui eu posso, porque 필요하다 é um verbo descritivo que descreve a ação de sair. A ação de sair não é necessária, mas aqui optar não é descritivo, certo? Ele não serve para descrever essa ação. Pelo contrário, a relação dele é com isso aqui, ó, com um substantivo, necessidade, certo? Bom, é isso. Qualquer dúvida é só chamar, tá?